Sejam bem-vindos a esse canal. Me chamo Ludmila Tavares, sou TDAH e tenho um filho também com TDAH. Se você veio parar até aqui, é sinal que você também tem alguma ligação com o TDAH, né, gente? Então, bora lá pro conteúdo, não vamos perder muito tempo não, que eu tenho muita coisa legal para passar para vocês hoje, tá, gente? Falando aqui um pouquinho sobre o que eu vim trazer para vocês. Foi mal, gente, voltando aqui, porque eu esqueci aqui o início aqui da fala que eu ia começar esse vídeo, mas é normal, vamos lá. Voltando, gente, essa dificuldade que o TDAH tem, que enfrenta aí, né, uma coisa que machuca muito o TDAH. Vamos falar sobre a escola, né, gente? A escola é um lugar que realmente o TDAH, ele tem bastante atrito, né? A criança aí com o TDAH tem bastante atrito na escola e muitas coisas acabam magoando bastante o TDAH e as pessoas não percebem que fazem isso. Vamos fazer aqui hoje uma carta aberta sobre o TDAH para vocês. Você sabia que o seu filho, ele fica muito chateado e muito triste quando você pede para ele se esforçar ao máximo para fazer alguma coisa? Que isso realmente machuca uma pessoa que tem TDAH, isso magoa. Isso realmente faz a pessoa que tem TDAH se sentir incapaz, né, de fazer alguma tarefa. Por que, né, isso? Porque quando você pede a gente para fazer isso, a gente já está dando, né, o nosso melhor, o máximo que a gente consegue ali para estar cumprindo aquela tarefa. Então é muito difícil você ouvir, né, do seu pai, da sua mãe ou do seu professor para você se esforçar o máximo possível para fazer aquilo ali, sendo que você realmente já está se esforçando o máximo possível para fazer aquilo. Então a gente se sente mesmo incapaz de conseguir fazer aquilo que você está pedindo a gente para fazer. Então é uma coisa que quem convive com TDAH precisa saber, gente. Precisa ter conhecimento disso, porque realmente é uma coisa que afeta bastante o TDAH. E outra coisa que eu quero falar com vocês hoje, principalmente aí para os professores, né, que vai assistir, né, esse canal, tenho certeza, para os pais também, é que é muito difícil para uma pessoa que tem TDAH ela conseguir se manter parada por muito tempo, gente. A gente precisa se movimentar, entendeu? É como se aqui dentro precisasse dessa movimentação motora mesmo, né? Dessa movimentação dos nossos membros para a gente conseguir focar em alguma coisa e realmente conseguir prestar atenção em alguma coisa. Então a gente precisa dessa movimentação. E quando um professor vira para uma criança que tem TDAH e pede ele para ele ficar quieto, sentado, menino, fica quieto, sentado nessa cadeira, ele vai ter que usar o máximo possível da concentração dele para ele conseguir ficar sentado ali por mais de 1 minuto, quieto. Isso ele não vai conseguir cumprir, porque é muito difícil, a gente precisa se movimentar, então deixa a criança se movimentar, para de mandar ela ficar quieta toda hora. Porque ela não consegue ficar quieta toda hora, ela precisa estar se mexendo para prestar atenção no que você está explicando para ela, entende? É assim que funciona, por mais que seja complicado para compreender, mas é desse jeito que funciona, gente, é desse jeito que acontece. E outra coisa também, que é bem comum, assim, né, acontecer com o TDAH, né, as pessoas querer que o TDAH ele converse olhando, olho a olho na pessoa, que quando a pessoa está explicando, a pessoa com o TDAH ela tem que ficar prestando atenção no que você está falando. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu tenho dificuldade até mesmo de manter concentração aqui na câmera, de ficar realmente olhando diretamente para a câmera. Eu sei que eu tenho que olhar para a câmera para mim fazer esse vídeo para vocês, mas para mim é difícil, porque eu tenho estímulo em volta de mim. Então são cores, são coisas que me chamam a atenção. E por mais que eu esteja aqui conversando com vocês, eu vou olhar para o lado, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para baixo. Então são estímulos ao meu redor e isso me chama a atenção. Mas isso não vai fazer
eu não querer conversar com vocês aqui, ou isso não vai fazer eu prestar atenção no que a pessoa está falando comigo. Então, pare de mandar a criança ficar olhando para você quando você está falando com ela. Deixa a criança olhar para o lado também, né? Deixe ela olhar para o lado, porque é muito difícil para uma criança que tem TDAH conseguir se manter focado por muito tempo em uma coisa só. Então, em toda essa explicação que você vai passar para o seu filho, ou o professor vai passar para o seu filho, ele vai ter essa dificuldade de se manter olhando por muito tempo para um lugar só. Por quê? A gente presta atenção em tudo que está à nossa volta, né? Muitas pessoas falam que o TDAH é desatento, né, gente? Só que eu costumo falar, às vezes, que o TDAH, ele é atento até demais. Por isso que ele tem essa falta de concentração. Por quê? A gente fica ligado em tudo que está acontecendo ao nosso redor. A gente consegue se ligar em todos os estímulos que está acontecendo em nossa volta. Então, é como se a gente tivesse presente em tudo que tivesse aqui. Então, é muito difícil para a gente se manter focado muito tempo olhando para um lugar só. Então, não fica pedindo para o seu filho para ele ficar olhando para sua cara quando você estiver explicando alguma coisa para ele. Porque ele vai te decepcionar, ele vai virar o olho, ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para alguma coisa, ele vai se mexer. Gente, o TDAH não conseguir se mexer é uma sensação horrível. A gente não consegue fazer isso, tá? Então, por favor, gente, vocês que têm filho TDAH, pare com esses costumes, tá? Porque isso afeta diretamente a nossa autoestima, né? Que já é um pouco baixa, bem baixa, lá embaixo, no fundo do poço. E você consegue jogar a gente um pouquinho mais para baixo quando vocês têm esse tipo de comportamento, tá bom? E eu peço o seguinte também, né? Pais de TDAH, gente, professores de TDAH, vocês que vão ouvir esse vídeo, vocês que vão assistir esse vídeo, se conhece alguém com TDAH, por favor, quando for passar, gente, quando vocês forem passar alguma instrução para TDAH, tem que ser dessa forma, curta e grossa, sem muita lenga-lenga, sem muita informação, né? Você tem que fazer isso, pega e faz. Não é? Para você fazer isso, você tem que passar não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, menino, pega, vai lá, né? Isso tudo vai virar um conflito danado na cabeça do TDAH e ele não vai conseguir entender nada do que você falou para ele. Então, gente, quando você for passar a instrução para TDAH, tem que ser instrução simples, curta, para que ele consiga cumprir. Nunca passe mais de uma instrução de uma vez para uma criança que tem TDAH fazer, porque ela vai se perder, ela vai esquecer da metade das coisas que você falou e ela não vai conseguir cumprir, né, com aquilo ali que você passou para ela. E aí vem a pior parte, né, porque o TDAH, ele não gosta de ficar decepcionando as pessoas que ele ama. Caraca, é muito difícil, velho, todo dia eu ter que decepcionar o meu pai, a minha mãe, porque eu esqueci de fazer o que eles me pediram, né? Eu fiz só a metade. Então, gente, quando for passar a instrução, se você tem um filho, se você tem um aluno que é TDAH, vai passar um trabalho de casa, seja simples, tá? Não leve muita informação para a criança ela fazer aquilo ali. Seja curto, né, nas suas palavras, para a criança realmente absorver o que você está falando com ela e conseguir cumprir, né, a atividade que você está passando para ela. Muito importante também vocês entenderem, o TDAH, ele tem uma coisa chamada impulsividade. Essa impulsividade do TDAH costuma fazer a gente cometer alguns erros sociais, né? O que é esse erro social que eu, já no meu auge aí, né, da minha fase adulta, ainda cometo, tendo TDAH, fazendo tratamento, sabendo como que é o TDAH, sabendo todas as características do TDAH, eu ainda cometo esses erros sociais. Por quê, gente? A gente tem uma coisa chamada impulsividade. E essa impulsividade que o TDAH tem faz a gente se tornar um pouquinho sem noção, né? Em algumas atitudes.
Às vezes as pessoas estão perguntando alguma coisa pra gente e a gente não tem paciência de esperar a pessoa chegar até o final da frase e aí a gente pega e já responde logo, né? Às vezes não é nem aquilo que a pessoa quer perguntar e a gente já respondeu, né? Então, às vezes a pessoa tá conversando lá e aí eu sei daquele conteúdo e eu tô aqui, não tenho nada a ver com o que a pessoa tá conversando lá e eu acabo interferindo em uma conversa que eu não tenho nada a ver porque eu tenho uma impulsividade e que eu falo e depois eu penso no que eu fiz, né? Então, o TDAH, ele tem muito essa característica aí dessa impulsividade que acaba fazendo a gente ser um pouco indelicado com as pessoas, né? O TDAH, ele geralmente, ele fala e depois ele pensa no que ele falou, né? Então, a gente primeiro age, depois a gente pensa, né? Então, é bem difícil você conseguir controlar essa impulsividade. Eu venho, né, fazendo esses tratamentos, tentando buscar recursos aqui para isso. E não é fácil, gente. Eu falo que não é fácil. Agora, imagine uma criança ter que lidar com tudo isso, né? A informação que eu vim trazer aqui para vocês hoje, basicamente, é sobre isso mesmo, sobre a tolerância, né? Que muitas pessoas não têm aí com quem tem TDAH, né? Então é bem difícil para a gente viver sempre sendo julgado, né? Como pessoas um pouco mal educadas, às vezes, né? Mas isso traz muito sofrimento para quem tem TDAH, gente. Então vamos ter mais empatia. Se você sabe que a pessoa tem TDAH, vamos ter mais empatia, um pouco mais de tolerância, né? Porque a pessoa, ela é um dia após o outro, né? Ela segue trilhando, né, o caminho dela para realmente conseguir alcançar ali as coisas, as metas, as coisas que ela quer, tá bom, gente? Eu peço que vocês me sigam, tá? Não deixe de seguir esse canal, se inscreve, aperte o sininho para toda vez que eu postar um vídeo, vocês receber esse vídeo, tá? E tchau, tchau, gente. Até a próxima. Desculpa por toda a embaralhada que eu arrumei aqui no meio do vídeo, mas é super assim mesmo, tá? Os meus vídeos vão ser dessa forma aí, e se você gostar, você continua aí no canal que tem bastante coisa pra vocês aí, tá bom? Beijo, beijo, tudo de bom pra vocês.